Olá, meus caros alunos. Vamos hoje trabalhar a nossa próxima aula, né? A aula de hoje. A nossa aula de número 04, né? Na semana passada, eu gravei algumas aulas com vocês e deixei disponível, né? É bom que vocês tenham lido e estudado aquele material, certo? Para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de linguagem C. Deixa eu procurar aqui. Teve essa questão de aula, né? Essas aulas aqui, anatomia da linguagem C. Vocês teriam que aprender um pouquinho sobre isso, como funciona a história da linguagem C. Vocês provavelmente assistiram as videoaulas, né? Eu acredito que no momento que você está assistindo essa, você passou pela aula 3, né? Que a gente vai começar hoje a estudar a aula 4. E deixei um material complementar que é muito interessante para vocês também estudar já sobre o conceito de entrada e saída de operadores. Então, esse material aqui da aula 3 já é para você ter uma noção mais ou menos de como funciona aí uma aplicação na linguagem C. Mas hoje o que eu quero tratar com vocês, pessoal, é sobre o conceito de variável, né? Para poder a gente conseguir avançar aí no nosso estudo para conseguir trabalhar, criar os programinhas e os probleminhas em C, porque é treinamento, né? Se vocês não treinam a linguagem C, vocês vão ter um pouquinho de conceito, mas vocês vão usar lá o code block para testar os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês mais para frente, certo? Por enquanto, vocês vão ter que entender um pouco da parte conceitual para poder pôr em prática, né? Bom, a aula de hoje, voltamos à nossa aula de hoje, né? Vocês já me conhecem, né? Sou o professor Flávio Bispo, né? A aula de hoje é sobre o que é uma variável, né? Em C. Eu acho que vocês já estão tendo aula de algoritmo e lógica de programação, que o professor já deve ter falado para vocês o que é o conceito de uma variável. Mas vamos lembrar um pouquinho aqui, né? Eu preparei um material básico, né? Sem muita enrolação, né? Sem muito detalhe, sem muito só as principais informações importantes que a gente vai precisar para usar aqui na linguagem, aqui no Code Blocks, e conhecer um pouquinho sobre variável. Pessoal, o que é uma variável, né? Uma variável, na verdade, ele é um local armazenado, né? Um local reservado na memória para armazenar um tipo de dado, certo? Então, todas as vezes que você vier aqui para a linguagem C e eu perguntar para vocês o que é uma variável, vocês já têm que lembrar o que é. A variável é um local reservado no meu programa, no meu código, na memória dele. Para quê? Para armazenar um tipo de dado. Certo, perfeito. Toda variável ela deve ter um identificador, ou seja, um nome. Então, assim, criei uma variável no meu programa, ela tem que obrigatoriamente ter um nome para me saber que ali é uma variável, que eu estou declarando uma variável. Legal. Diante dessa informação, a gente tem que lembrar também que, além da variável ter um nome, a variável também precisa ter um tipo. Então, ou seja, a variável tipo. Qual é o tipo dessa variável? Então, imagina o seguinte, eu criei uma variável, obrigatoriamente no meu código ela tem que ter um nome, certo? E depois ela tem que ter um tipo. Mas que tipo é esse? Calma que eu vou explicar. O tipo de dado de uma variável determina, aqui como o conceito está falando, o que ela é capaz de armazenar. Perfeito. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Tipo de dados. Eu já sei que eu tenho que criar uma variável. Agora eu tenho que ela tem que ter um nome. E também sei que ela tem que ter um tipo. Ela precisa de um tipo, né? Existem diversos tipos de dados que podem ser usados nas variáveis, né? Então, cada tipo de dado é específico para armazenar um determinado formato de dados. Legal. Tá? Que aqui nenhuma dificuldade de interpretação, né? Então, assim, podemos dizer que os principais tipos de dados numéricos se dividem em... Então, olha, eu já tenho uma variável que ela pode ser do tipo
inteira, né? Para quê? Para ela armazenar números inteiros no meu código em C. Eu posso ter uma variável do tipo real. Para quê? Para armazenar números com as casas decimais. Às vezes, por exemplo, eu quero criar um programa lá que soma o salário, ou calcula o salário de alguém. Eu preciso ter um tipo de variável lá dentro do tipo do ponto flutuante, né? São as variáveis de ponto flutuante. Então, assim, eu vou trabalhar com dois tipos de dados, né? O dado inteiro e o dado real. Eu acredito que vocês já tenham entendido. Qualquer coisa, pessoal, tiver alguma dificuldade na minha aula, leia esse material, né? Volte às outras aulas, volte o vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo. A partir do momento vocês já sabem o que é uma variável, ela é armazenada, ela tem um local reservado na memória para armazenar um tipo de dado. E toda variável ela precisa de um identificador. Qual é o identificador dela? O nome da variável. E além do nome, ela precisa de um tipo, né? Qual é o tipo de dado? O tipo de dado está aqui embaixo, que vocês acabaram de ver o que eu acabei de falar, né? Que é uma variável do tipo inteira ou do tipo real, double, né? Agora, vamos mais para frente, né? O tipo de dado é o tipo de dado caractere, ou seja, olha aqui, o tipo de dado caractere é capaz de representar um caractere ou um conjunto de caracteres. Então, assim, ó, o tipo de variável que eu colocar aqui, por exemplo, é a variável do tipo letras. Eu vou precisar no meu programa usar letras, dígitos ou simbologia, algum símbolo, certo? Deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp, senão eu não consigo dar aula para vocês. Desculpa, pessoal. Então é o seguinte, tipo de dados mais comuns, aí aqui, beleza. O tipo de dado e caractere, por exemplo, no meu programa eu vou precisar usar aqui letras, dígitos e símbolos. Eu vou usar uma variável do tipo que, olhando para cá, eu vou usar a variável do tipo char, certo? Então, assim, armazena o quê? Caracteres, dígito ou símbolos. Então, aqui, ó, os tipos de dados mais comuns na linguagem C que vocês vão trabalhar comigo são variáveis do tipo inteira. Para quê? Para armazenar valores numéricos. A variável do tipo char armazena valores caracteres, né? Aqui, ó, letras, dígitos e símbolos. A do tipo float, o que ela faz? Ela armazena números com pontos flutuantes reais, com precisão simples, certo? Temos aqui variáveis do tipo double, que armazena o número com ponto flutuante, com precisão dupla, né? Ou seja, normalmente precisa do quê? O dobro da capacidade de uma variável do tipo float. Pessoal, fiquem bem tranquilos a respeito disso aqui, porque a gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão entender eu conceituando aqui esses tipos de variáveis, dando nome a variáveis. Fiquem tranquilos a respeito disso. Qualquer coisa, se vocês não tiverem dúvida do que está acontecendo dentro dos nossos exercícios, basta assistir as videoaulas que estão sendo gravadas, que vocês vão ter uma noção do que está acontecendo aí no código em si, certo? Vamos lá, vamos falar da sintaxe da declaração de variáveis em si. Então, assim, como funciona a sintaxe, né? A sintaxe é o seguinte, é como eu vou escrever o meu código em C. Eu não falei que tem que ter um nome de uma variável? Beleza. Mas aqui, ó como que eu vou ter que declarar. Eu vou ter que colocar primeiro o tipo da variável lá no meu code blocks, certo? Depois do main lá. Aí eu vou colocar obrigatoriamente o nome da variável. 2 pontos. Aí, legal, já armazenei na memória, né? O nome da minha variável, que é do tipo int, que é do tipo float, que é do tipo double, que é do tipo, sei lá, char, né? Que é um tipo de caractere, enfim. Depende do tipo de problema que eu vou usar em C para poder reservar essa variável, né? Então, exemplo de declaração de variável do tipo inteiro. Legal. Então, imagina que eu vou eu vou criar um programinha, que esse programinha
vou criar uma variável, vou declarar uma variável dentro do meu programa, que ela é do tipo inteira, certo? Agora, qual é o nome da variável? Eu coloquei o nome da variável de contador. Aí aqui está dizendo o quê? Int é o tipo da variável inteira e contador é o nome da variável que eu dei, certo? Agora, se eu quiser usar a variável do tipo float, né, ponto flutuante, né, uma variável do tipo, uma variável real, eu vou usar a float, por exemplo, para fazer cálculo de salário. Se eu quiser fazer um programinha financeiro, eu tenho que usar a variável do tipo float. Para quê? Para sair lá com casas decimais o meu salário lá, certo? Vamos lá. Declarando uma variável do tipo caractere. Então, ou seja, para me declarar uma variável no meu programa, que eu vou ter que usar uma letra para representar a variável, eu coloquei aqui o nome letra e o tipo variável, certo? Eu não tem nenhum segredo aqui, eu acho que é bem tranquilo isso aqui, né? Agora, tem algumas observações que eu quero que vocês leiam a respeito disso, que é o seguinte: o endereço de uma variável, né? Olha só, o endereço de uma variável. Presta atenção nisso aqui, ó. Toda variável, ela possui um endereço de memória associado a ela. Esse endereço refere-se ao local da memória onde os dados ficam armazenados. Então, quando um programa está sendo escrito, não conhecemos o endereço onde a variável está armazenada, certo? Agora, para a gente concluir, é aqui, ó. Sendo assim, para fazer referência à variável que a gente usa no programa, qual é? É usar o nome dela, né? Então, assim, se eu declaro lá no início do meu programa uma variável do tipo inteira, por exemplo, e o nome da variável é contador, eu sempre tenho que declarar no início do meu programa. Porque lá, quando eu começar a desenvolver o meu código, eu vou precisar chamar esta variável, a variável contador. E como que eu chamo ela? Através do nome dela. Eu digito o nome dela. O meu programa, a minha IDE, ela já vai identificar que tem uma variável do nome contador. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o endereço da variável é o próprio nome dela. Entendido isso aqui? Legal. Agora, tem algumas regrinhas que a gente precisa entender para a criação de variáveis, certo? Existem regras para a criação dos nomes de variáveis. Então, assim, devemos observar algumas regras para criar os identificadores das variáveis. Então, assim, o nome de uma variável, ela deve sempre iniciar com uma letra, jamais deve iniciar com um número. Olha aqui o exemplo. Float. Eu posso ter uma variável com o nome total 2, perfeito, está correto. Mas eu não posso ter uma variável do tipo float começando com o número 2. Então, assim, sempre tem que iniciar com uma letra, nunca com um número. Aí você pode colocar aí total o número que você quiser depois. E sempre tem que estar juntinho aqui, ó. Tá vendo? Detalhe, né? Então, prestem muito atenção na hora de criar uma variável, porque quando vocês forem rodarem o programa de vocês, ele vai dar erro. O quê? O nome da variável está errada. Você não pode iniciar aqui com um número, certo? Então, como visto, né, aqui, o nome de uma variável ela pode conter dígitos em qualquer posição, menos na primeira letra, que é o que eu acabei de falar. Pode conter dígitos, né, em qualquer posição, menos aqui na primeira letra. Aí tem outra dica aqui que eu dou para vocês, ó. Utilizem, pessoal, nomes representativos. Que isso quer dizer? Se eu estou criando um programa financeiro, algo do tipo, eu já sei que a variável que eu vou ter que usar é float. Aí o que eu faço? Se é algo que eu vou calcular, eu já coloco o nome representativo aqui da minha variável, escrita como salário. Certo? Então, assim, eu também não posso ter no meu programa duplicidade. Por exemplo, float salário. Aí depois eu declaro outra variável chamada float salário. Não existe isso, né? Só basta uma vez você declarar no início do programa o tipo de variável,
que ela é do tipo salário, e você vai trabalhando ela ao longo do seu programa aí, usando esse endereço dela, certo? Então aqui, ó, neste exemplo aqui, ó, o nome da variável, né, já diz o que ela vai armazenar. Beleza? Então assim, o nome da variável ela já diz o que ela vai armazenar. O quê? Lembre-se de que a linguagem C, ela é o quê? Case sensitive. Isto é, as letras maiúsculas e as letras minúsculas, elas fazem o quê? Diferença. Então, cuidado quando vocês forem escrever o nome da variável de vocês, o nome, a identificação, e você colocar aqui um S maiúsculo e depois dentro do programa você colocar um S minúsculo, na hora que você testar também vai dar erro, não vai funcionar, não vai reconhecer a variável que você foi declarada lá no início do programa. Entendido? Então vamos lá. Vamos evoluir aqui. Aqui está falando a mesma coisa, né? Isso significa que uma variável declarada como total será diferente, né, de total, né? Aqui, ó. Digamos que você declarou uma variável do tipo com o nome total, T maiúsculo, será diferente do total T minúsculo, né? Por causa do case sensitive. A linguagem C, ela é case sensitive, tá? Comando de atribuição. Interessante vocês entenderem isso. Digamos que eu declarei uma variável, né? Atribuir aqui, ó. Atribuir significa armazenar um valor em uma variável. Como funciona isso, professor? Então, assim, ó, na linguagem C, o operador que a gente usa é o igual. Então, quando você ver o igual no programa, significa que eu vou fazer uma atribuição. Digamos que na minha linguagem C, eu tenho uma variável que o nome dela é x. Aí dentro do programa eu coloco igual. Aí depois eu coloco 10. Então eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo para o meu programa o seguinte, olha, eu não reservei aqui um espaço de memória no x? Legal. Então se o espaço de memória, o meu espaço de memória chama x. Essa é a minha variável. Aí dentro do programa eu coloco assim, igual 10. Quanto vale agora a minha variável? Vale 10, não é isso? Por quê? Porque eu peguei o 10 que estava aqui e atribuí ao x. Então o x agora no meu programa, ele vai valer o quê? Ele vai valer 10. Certo? Então aqui está a informação. Ó. Este comando atribui o valor 10 para a variável x, para poder atribuir um valor a uma variável. Certo? Então, esta tem que ter sido previamente declarada. Então, assim, eu tenho que declarar primeiro no início do meu programa que a minha variável ela é um x, e depois, logo mais em seguida, embaixo, eu atribuo aí o número 10 ou qualquer número à minha variável, dependendo do tipo de programa que eu vou fazer. A gente vai fazer alguns exercíciozinhos, né? Daqui a pouco eu vou gravar uma videoaula, né? A gente testando aqui esses conhecimentos, né, para a gente ver como que funciona uma variável aqui do tipo int, do tipo char, onde que eu uso, eu vou criar alguns exercíciozinhos para a gente conseguir entender já como funciona esse conceito de variável dentro da linguagem C. Pessoal, é por aqui e a gente volta de instantes com exercícios, tá bom? Já dentro do Code Blocks com este conhecimento. Um abraço e até daqui a pouco.